O palestrante da noite de hoje é Claudemiro, mais conhecido por Mirim, por todos aqui. Ele é do NED, Núcleo de Estudo da Doutrina Espírita, mas também é do SEAD. Estou à vontade, senhor Claudemiro. Obrigado. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, boa noite. É sempre um prazer e uma alegria estar aqui com vocês e juntos podermos estudar e aprender o que essa doutrina consoladora nos traz. Nós vivemos a maior parte do tempo mergulhados em nossos afazeres, preocupações e nem percebemos as maravilhas que a vida oferece cada dia e nas formas mais simples. Os noticiários da TV eles só mostram a violência, a corrupção, a catástrofe, o sofrimento. Mas, entretanto, as transformações mais belas de nossas vidas acontecem sem serem notadas. E os momentos de maior alegria que nós vivemos não viram notícia. Nós não temos, digamos assim, uma emissora ou um jornal que só publique notícias boas. Até porque há uma escassez, né? Nós vivemos ainda num ambiente onde a prova e a expiação são necessárias para o nosso próprio benefício. No livro Consolador, na questão 246, qual a diferença entre provação e expiação? A provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que cometeu um crime. É essa a diferença. Um chama a atenção para que ele aprenda através da prova e o outro ele já vem com a pena a ser cumprida. Nós sabemos que a doutrina também nos esclarece que nós mesmos optamos pela forma como devemos ou como queremos quitar essas pendências com a justiça divina. Eu não diria pagar, mas consertar o erro cometido, o equívoco, reconstruir algo destruído. Esse sim é o propósito da prova e da expiação, que é nada mais, nada menos a misericórdia de Deus atuando infinitamente sobre nós. Porque tantas vezes erramos, tantas vezes Ele nos dará a oportunidade de consertar, de corrigir, de refazer. Eu digo às vezes que nós somos como crianças que alguns aqui são da época que a gente fazia a caligrafia que cobria as letrinhas. Nós estamos cobrindo as letrinhas, porque já escrevemos em outro momento. Aí aqui e acolá a gente erra um pouquinho, passa a borrachinha e faz de novo. Deus é esse Pai maravilhoso, porque se Ele fosse puxar nossas orelhas, aí a gente nem teria orelhas. Mas devemos ter consciência de que tudo que nos acontece é fruto de nossas obras mal acabadas, mal feitas, mal executadas. Somente. Costumeiramente ouvimos as pessoas dizer, não sei o que foi que eu fiz para Deus estar me castigando. O ditado popular, bata na boca 3 vezes, né? Porque Deus não tem nada a ver com essa história. O erro é seu. Fui eu que errei e tenho que consertar. Porque se Deus fosse cobrar os 100% que a gente deve, nenhum teria condições de pagar. Como Ele é esse Pai misericordioso, Ele divide em suaves reencarnações até que você quite a pendência. O cartão de crédito só divide até no máximo em 12 ou 24. E Ele dá quantas você necessitar. Até nisso Ele é maravilhoso, né? Então, habitualmente, quando nós atravessamos uma dificuldade, nos ocorre vermos como intransponível, como insolúvel, o que só concorre para estabelecer um quadro de maior tristeza e dor para nós mesmos. Porque eu tenho medo de enfrentar. E a hora de enfrentar é essa. Quando eu me abstenho de fazer
algo que era para ser feito nesse momento, com aquela ideia nossa maravilhosa de depois eu faço, amanhã, mais tarde, talvez não dê tempo. Porque é agora a hora. Quando eu me esguio do objetivo, ou seja, da prova que está vindo, obviamente ela vai se tornar mais difícil, porque eu não passei pelo exercício anterior. As pequenas provas são exercício para as provas maiores. É o que nos habilita a, em momentos de maior dificuldade, termos a tolerância, a paciência, a resignação para superá-las. Mas no menor espirro, eu já caio na cama, aí fica difícil. Eu já me entrego, já me dou por vencido. Nós temos que lutar. Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não disse que ia carregar minha cruz. Ia me dar o alívio, ou seja, um respiro. E é nesse momento em que nós recobramos as forças e seguimos em frente, de cabeça erguida. Está difícil para todo mundo. A história que meu problema é maior do que o dos outros, minha dor é maior do que a do outro, não é. É sua dor. E é do tamanho que cabe no seu bolso. Porque você carrega para onde for. A prova é o concurso, é o exame, é a competição, é o ato que atesta uma intenção ou um sentimento. É através da prova onde eu me habilito a caminhar mais distante. Porque se eu empacar na primeira, não vou caminhar muito. Não existe problema insolúvel sem resposta, não. Todos têm resposta. Eu posso não saber agora, mas alguém pode ter um conhecimento que vai, ao passar para mim, eu vou somar com minha ideia e vou encontrar. Porque o outro não vai resolver meu problema. Nós não resolvemos o problema de ninguém. Nós ajudamos de uma forma que nem percebemos. Numa palavra, num gesto, a pessoa copia aquilo e soma com o dela. Ah, é por aqui. Porque se nós soubéssemos as respostas uns dos outros, para que serviria a prova? E é bom lembrar que essa prova é individual, não olhe para a do outro. Você não vai responder. São provas diferentes, viu? Eu sou aquele professor carrasco, diria Deus, né? Mas não é. É porque Ele quer que cada um passe pelo que precisa passar. São semelhantes às vezes as provas, as dores. Uma dor de um cálculo renal, uma dor de uma crise de apêndice. Quem passou sabe, conhece a dor do parto. Mas há quem diga, eu nem senti, que dor maravilhosa. Outras correm com medo, né? É a forma de cada um encarar a sua dor, somente. Eu faço um exercício comigo há anos, eu não tomo remédio para dor. E nem lembro quando foi que tive uma dor de cabeça. Se eu vier a tomar um remédio para dor, é porque essa dor está além da minha resistência. Mas eu não tomo. Ah, porque você é sádico? Não. Porque eu deixo que ela atue e aos poucos ela vai perdendo a resistência, porque eu não dou valor a ela. Eu desprezo ela. Vai doer? Então doa aí. Doa sozinha. Isso é uma forma de você trabalhar em si. Em certos momentos também tem dificuldades que eu vejo que eu não consigo resolver. Adianta me desesperar, me descabelar? Não resolve. Fica quieto. E esse tempo vai, projetando e pensando aí na saída, na solução. Já a aprovação é a situação aflitiva, penosa. Quem está na aprovação está passando por isso. No estado errante, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que vai lhe acontecer durante a vida? Resposta dos espíritos. Ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisto consiste seu livre-arbítrio. Então vejam que somos nós que escolhemos. Aí eu vou reclamar?
fui eu que pedi. Ah, mas está difícil. Sim, a beleza está aí. Jesus, quando dizia resignai-vos, era nesse sentido. Está doendo, está incomodando. Não quer dizer também que eu vire um coitadinho, me deite no chão e fique gemendo. Não. Está doendo, levanta a cabeça, vai. Eu tenho direito a ir para o hospital, procurar um médico, tomar um remédio, tomar um chá. Pode até não passar, mas eu tomo. Ou seja, eu dou trabalho a ela, né? Ela está dando trabalho a mim, eu vou dar ela também. É assim que funciona. Não se entregar. Não desistir na metade do caminho. Porque quem desiste na metade do caminho vai fazer a metade de volta que poderia fazer a metade para frente. Não é lógico? Ora, parou no meio, voltar, você vai andar a mesma distância que você completaria a prova. Então vamos em frente. Claro que tem momentos que você... Mas aí é onde está o mérito da coisa. É aí onde nós ganhamos os pontos necessários para uma prova mais difícil. Uma vez superada uma prova pequena, a grande ela já vai perder a sua potência, porque eu já encaro ela com mais altivez. Não adianta reclamar. Reclamar não traz resposta, não alivia a dor. Eu tinha um amigo que dizia que se gemer passasse dor, meu amigo, eu vivia gemendo o dia todinho. É buscar a resposta, a solução, a saída, mas de cabeça erguida, com a razão, com o coração, com as armas que eu tenho. Porque nós não estamos aqui também jogados ao léu. Deus não seria esse Pai. Nos deixou cada um com a capacidade para resolver aquilo que se propôs, como está aqui na resposta. Livre-arbítrio, você escolheu. Eu fui quem disse, eu quero passar por isso e isso e isso. Você vai suportar, meu irmão? Vou. Então, vá-se embora. Aí eu chego aqui e vou desistir? Coisa mais feia. Não foi você que pediu? Então, vamos pensar nisso. Não existe prova, vai encarar e resolver. Nós somos criaturas de Deus, imagem e semelhança. Quem já leu a Bíblia ou outro livro aí que fala da vida, da história de Jesus, tem algum canto dizendo que ele fez, ai que dor. Vocês lerem em algum canto, eu não lembro ter lido. Tem algum canto dizendo que Jesus gemia. Não porque era Jesus, não. Ele estava no corpo da carne. É porque ele estava dando a nós o exemplo da prova que deve ser aceita como ela é. Não que Jesus precisasse passar por ela, mas por amor ele deixou que fosse avante, mostrando-nos que é no momento de aflição, de dor, de angústia que devemos ter paciência, tolerância, resignação, né? Para que eu quero calma aqui agora? Está todo mundo calminho aí, ó. Mas se acontecesse aí eu queria ver. Isso lembra uma história das pessoas que dizem, porque nós somos espíritas e obviamente conhecemos como se dá essa relação entre os dois mundos, quem é médium, né? Quem tem a vidência, quem tem a audiência. Então, ter medo de espírito não faz mais sentido, né? Eu não lido com eles, não estou sempre, não é? Mas é danado para o médium ter medo de ver espírito. Eu nunca vi falar na minha vida. Mas tem aqueles que não conhecem também, que por razões óbvias têm medo, né? E dizem que uma senhora de idade, muito querida no bairro, um bairro pobre, faleceu e não tinha nenhum parente. Aí o pessoal da rua se juntou, foi na prefeitura, conseguiram um caixãozinho, um enterrozinho para ela, tal, no local lá no cemitério, e à noite o velóriozinho. Cidade pequena, existe aquele costume de beber o defunto, né? A turma que gosta de tomar uma, vai lá, fica ali de noite, velando, mas tomando uma, né? E tinha umas 5 pessoas lá que ficaram o resto da noite, lá no cantinho, tomando a sua bebidinha, velando a senhora lá na sala, casinha pequena, né?
Ao colocarem ela no caixão, ela ficou com a perna um pouco levantada. Segundo a medicina, a cada 3 horas, o nosso corpo, após a morte, ele amolece e enrijece. Isso são contrações das células que estão morrendo mesmo, naturalmente. Então, 1 hora eu estou duro, daqui a 2 horas eu estou mais molinho, até permanecer estático e duro, né? Então, no momento em que amoleceu um pouquinho o corpo, ela estirou a perna. 2 arrancaram a janela da cozinha, 3 ficaram presos na porta da frente. Então a gente percebe que nós convivemos com os 2 mundos, não é? A ideia do medo já fica, não, é natural conversar com os espíritos, para nós é, não é? Então não há motivo para ter esse medo. Agora, voltando à prova e voltando à expiação, o medo faz parte da minha deficiência lá atrás. Quando eu era o violento, o brabo, eu fazia, não pensava no que poderia me acontecer. O humilhado pedia que não fizesse, né? Aí agora eu estou passando o inverso, aí não quero. Todos vamos passar por tudo que for necessário para o nosso crescimento. Não é castigo. É apenas o reverso da moeda. Numa existência fui muito rico, abastado e não fiz nada em prol dos outros. No outro eu venho do outro lado, pobre, paupérrimo, para que eu sinta na pele o que é estar na condição que o outro estava quando eu podia e não ajudei. Daí porque a prova da riqueza e da pobreza são os extremos, né? Todas as 2 são dificílimas. Há quem diga que a da riqueza é mais. Porque você tem para dar e não dá. E o pobre não tem o que dar e não pode dar. Quer, mas não pode, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, no item 18 e 19, nós vamos encontrar o mal e o bem sofrer. O bem e o mal e o remédio. Ora, como é isso? Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão neste mundo sofrem, quer estejam num trono ou na miséria, mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O que é essas provas bem suportadas? É encarar. Não é? Está doendo, mas eu vou vencer, eu vou tomar um remédio, vou botar uma compressa, botar um gelo e seguir em frente. Se eu não fizer nada disso e ficar reclamando, vai resolver alguma coisa? Não vai. Não funciona assim. Por isso que ele diz aqui, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas. Aí onde está o segredo. Esse bem suportado é nesse sentido. Estou passando pela dificuldade, mas é isso mesmo. Eu vou vencer, eu vou sair, vou me levantar, vou me reerguer. É isso? O desânimo é uma falta. Deus nos nega consolações se não tiverdes coragem. A pressa é um sustentáculo da alma, mas não é o suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. Vossa terra é por acaso um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? Nós já vimos que não. A voz do profeta não soa ainda aos vossos ouvidos? Não clamou ele que haveria choro e ranger de dentes para os que nascessem neste vale de dores? Vós que neles vieste viver, esperai, portanto, lágrimas ardentes e penas amargas. E quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, volta os olhos ao céu e bendizer ao Senhor, pois vos ter querido provar. Imitai aquele que vos foi dado por exemplo, Jesus. Então vejam como é maravilhoso quando eu entendo. Vai doer, vai incomodar, mas muito menos. Porque eu vou ter consciência de que aquilo é necessário e que é para o meu bem. Por isso que quando a gente vê alguém enfermo, em cima de uma cama, naquele estado
digamos, todo entubado, né? A gente fica com aquela pena. Não, não é disso que ele precisa. Ele precisa de nossas preces para que ele suporte, para que ele vença. Não é ficar com pena. Ninguém é digno de pena. É digno de misericórdia. E às vezes as famílias, não, é melhor desligar para ele morrer, para descansar. Será que ele quer? Perguntaram a ele. Quem conhece a história daquele cantor Rony Von, sabe que ele passou por um processo desse. Ele sofria dores que nem morfina mais estava resolvendo. Ele clamava dentro do hospital que o matassem, que ele não estava mais suportando. A família chegou a assinar um documento. Foi que um dos médicos negou-se a fazer o processo e ele hoje está aí contando a história. Ora, consciente que estou num mundo de provas e expiações, consciente do que acabei de ler e ouvir, que Jesus dizia lá atrás, é um vale de lágrimas, é um vale de sofrimento, mas vá que vai ser bom. Então, eu tenho é que seguir em frente e me orgulhar, como ele diz aqui, agradecer por estar aqui, porque é mérito nosso. Ora, mérito sim. Quantos estão ainda lá no mundo primitivo presos e não conseguem sair do lugar para chegar onde nós estamos? E nós já passamos. E sabe lá o que passamos. É bom nem lembrar. Como não é bom lembrar o que eu fiz está feito. É não fazer mais. Porque uma coisa é errar, outra coisa é permanecer no erro. E é o que ocorre com muitos. Nós temos até o direito de errar, mas de permanecer no erro, não. Por isso que eu aumento a pena. Sou eu mesmo que estendo o meu sofrimento. Porque continuo fazendo as mesmas coisas. Vou ser cobrado pelas mesmas coisas. A doutrina nos chama a razão para a modificação interior. É aí onde está a beleza. Não é nessa cara véia feia, não, que isso aqui a terra vai comer. Mas eu ganhei bem novinha e bonitinha. Eu vou devolver ou a porcaria que eu vou devolver? Né? Graças a Deus. Não é meu mesmo? Isso aqui não é meu. É emprestado. Aí eu me arvoro ao direito de me achar melhor do que qualquer outro ser. Lê do engano. Ou será que um rico, se passar 3 dias sem enterrar ele não fede? Fede do mesmo jeito do pobre. Vai entrar em estado de putrefação. Então nós precisamos ter essa consciência. E nos alegrarmos por estarmos aqui. Porque, olha, pior seria se pior fosse. Tem uma história que conta que 2 anjos vieram dar uma volta aqui na Terra para dar uma olhada como estavam as coisas, né? E o título da história é As Coisas Nem Sempre São Como Parecem. Um anjo mais velho e um anjo mais jovem que ia aprender com aquele, pediram pousada na casa de um povo muito rico, mas um povo rude. Não ofereceram nada a eles, foi um lugar lá no sótão frio para que eles dormissem. Estavam lá os dois forrando panos no chão para dormirem. O mais velho viu um buraco na parede, foi lá e tapou. O anjo jovem viu. No outro dia foram embora, à noite pousaram, dessa vez numa casa de uma família mais pobre, mas dividiram a janta com eles, deram a cama deles para os anjos dormirem. De manhã cedo os 2 anjos acordam com a gritaria e os prantos, porque a vaca, a única que eles tinham, que dava o leite que eles vendiam e era o dinheirinho que eles tinham, estava morta. Aí o anjo jovem, espera aí, você quando estava lá na casa do rico, que não deu nada a gente, que não fez nada por nós, você tapou lá o buraco da parede que eu vi. Aí o anjo disse, as coisas não são, nem sempre são como parecem.
Tapei aquele buraco porque aquele povo daquela casa estavam envoltos, obcecados pela sede do poder e não iam repartir nada com ninguém. E naquele buraco havia muito ouro. E eu tapei o buraco de uma forma que eles não vão encontrar nunca. E aqui? Que as pessoas dividiram tudo conosco, nos trataram bem, nos deram até a cama para dormir, e você deixa que aconteça isso? É você o culpado. As coisas não são nem sempre como parecem. À noite você dormia, o anjo da morte veio aqui para buscar a dona da casa e eu negociei com ele e troquei pela vaca. As coisas nem sempre são como parecem. Então nós percebemos que o que nos acontece é o melhor que Deus nos reserva pelo nosso esforço, pelo nosso merecimento. Eu diria que há um desconto em tudo que nos acontece. Porque nós somos pessoas más, não fomos criados para o mal. Posso cometer algum equívoco, algum delito, mas não sou mal. Na minha essência, não. Nenhum de nós. Mas esses que estão cometendo lá fora, não são também. Se deixaram, ou se tornaram, e vão ter um preço a pagar. Vão responder por isso, não vão? Vão ser cobrados à medida que eles forem cometendo o delito. Do tamanho que for o delito, vai ser a prova de volta. É aquela história de jogar uma bola de borracha na parede, com a força que eu jogar, a parede vai me devolver. E a natureza faz assim conosco. Tudo que nós fizermos no bem, receberemos com acréscimo. E no mal também. Jesus prossegue os dias da atualidade, convidando os enfermos, aflitos ao seu regaço, dizendo: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então é a nossa fé, essa nossa vontade de vencer e acreditar que existe um Pai imensamente amoroso e um irmão que nos protege e seguirmos em frente. Não temer, não se diminuir, porque muitas vezes nós nos fazemos de coitadinhos e não precisa disso. Também não é lembrar que todo excesso é abuso, né? E todo abuso leva... Então, estou enfermo, eu procuro médico, eu tomo remédio. Agora, se eu me entregar à doença, aí não há muito o que fazer. Eu estando com saúde e começar a mentalizar a doença vem, porque eu estou chamando ela. Estou abrindo caminho para que ela venha. Nós sabemos que no nosso perispírito está tudo registrado. De acordo com a necessidade, vai passando para o corpo físico. Tudo vem do espírito. Senão, não faríamos cirurgias espirituais. Onde é feita a cirurgia espiritual? No perispírito. Ou seja, na causa. O que nós sentimos no corpo é o efeito. A medicina cura o efeito. Mas a causa permanece. Daí a doutrina nos convidar a uma reforma íntima. Eu vou, assisto minhas reuniões, participo de tudo, faço uma cirurgia espiritual, mas não mudo de comportamento. Não funciona. Vou ao médico, ele receita o medicamento e diz: olha, tome de 6 em 6 horas e passe 15 dias tomando. Aí eu tomo uma vez por dia, só tomo 3 dias. Vou ficar bom? Não seguir a recomendação. Então nós precisamos ter esse conhecimento, somente conhecimento simples. Se eu quero que as coisas boas me aconteçam, que eu mude para melhor, aí elas virão. Mas eu faço tanto bem e só recebo o mal. Foge à lógica. Esse mal que você está recebendo é a colheita. E o bem que você faz é o plantio. Ou você quer plantar num dia e colher no outro? Planta jaboticaba para te chupar, para ver. É 25 anos para botar a primeira vez. Vamos para outro negócio mais fácil. Plantar uma tâmara, que é 80 anos. Vou plantar uma tâmara agora para eu comer quando eu voltar, na outra encarnação. Aí, já deixo plantadinha. É assim que funciona. Então eu vou consertar e não cometer de novo. Porque permanecendo no erro,
é enxugar gelo. Então, os aflitos são aqueles que padecem as dores morais, as decepções, as tristezas, as angústias. E sobrecarregados são os que atravessam as dificuldades físicas, as doenças, a pobreza, os alejos. Vejam que sabedoria de Jesus. Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Veja que ele ampara todas as duas situações. Questão 920 do Livro dos Espíritos. O homem pode gozar na terra de uma felicidade completa? Resposta dos Espíritos: não. Pois a vida que lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Então, eu não posso ter a felicidade plena aqui na terra, porque Jesus dizia que a felicidade não é deste mundo, mas a felicidade plena. Mas eu tenho aqui a construção da minha felicidade futura. Tudo é construção, estamos construindo. Aí é o progresso, porque no meu retorno eu vou encontrar aquilo que eu plantei de bom e vou colher. Como estou colhendo agora o que eu plantei de ruim no passado. Só isso. Não tem mistério. Cada um que se corrige, eu não tenho que estar corrigindo o outro, eu não tenho que estar... Não. Joana disse que eu tenho sim que observar o defeito do outro, mas para ver se eu os tenho. E geralmente quando a gente identifica um defeito no outro é porque a gente tem. Como é que eu sei que o defeito é aquele, né? Como é que eu sei que um carro está ali, não está querendo ligar? Como é que eu sei que é a vela que está suja ou o carburador? É porque eu tinha o carro e já passei por isso. Ou então sou mecânico. Questão de lógica. O bonito da doutrina é porque ela é lógica. Não é nada do outro mundo, de não sei de onde, não, é daqui mesmo. Porque o outro mundo nada mais é do que uma dimensão. Um fio de cabelo, talvez, seja uma avenida bem larga entre os dois mundos. É um mundo paralelo, estão aqui. Estão conosco, nossos irmãos desencarnados, nos ouvindo, graças a Deus. Obrigado pela presença, meus irmãos. É assim que funciona. Somos observados o dia inteiro e todo dia. Nós temos o nosso anjo da guarda, temos o nosso mentor espiritual, temos os espíritos familiares, temos os espíritos amigos, temos os espíritos afins de outras existências que simpatizam e nos acompanham, de graça, só para ver o nosso bem. Não podem interferir, porque o que nós temos que fazer, somos nós quem temos que arregaçar a manga e fazer. Agora, dá uma ideia, uma ajudinha suavemente, sutilmente, soltando uma sugestão, eles podem fazer. Cabe a mim apenas ouvir e captar. E executar, óbvio, né? Não adianta também ler a doutrina espírita de cabeça para baixo de todo jeito, de cima para baixo, e não praticar. É o exercício do bem que me faz bem. E que eu seja amanhã melhor do que fui ontem. Me policiar, me observar e seguir em frente. O outro está com defeito, o defeito é dele. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Se eu não puder, eu também não atrapalho. Criticar não adianta. É viver. Viver e deixar o outro viver. Minha dor é minha dor. Eu não tenho que me queixar de ninguém, culpar ninguém. Fui eu. Para e pensa, olha, não vou reclamar não, porque a culpa é minha, eu vou encontrar a saída. Aí você vai conversar com você mesmo e procurar a solução. E vai ser ajudado, porque eles nos ajudam. A expiação é remir a culpa, sofrer as consequências, padecer. Geralmente quando eu venho com a expiação, eu já venho nesses pontos, eu já venho com a pena, como nós vimos no início. Já venho penalizado. Vou passar a minha existência, digamos, sem uma perna. Já nasço com aquele defeito, com aquele problema para aquela perna não funcionar. Fui eu que pedi assim, não sei a razão, mas deve ter um motivo, óbvio. Um braço, um olho, uma audição, a fala, não é? Ninguém nasce surdo-mudo por defeito de fábrica, não. Isso não existe, não.
Ninguém nasce com um alejo por falta de gameta, de cromossomo. Não, isso é desculpa da biologia. É a necessidade primaz do espírito, que é o perispírito que imprime no corpo físico. Eles não aceitam assim, né? Acham que é só a junção do espermatozoide com o óvulo e ali vai. Não, não é tão simples assim. Então nós precisamos ter esse pequeno conhecimento para aceitarmos. Pessoas que vêm, já nascem com aquela deficiência e ficam em cima de uma cama até cumprir a sua existência, e às vezes passa dos 60. Alguém cuidando, mas está dando muito trabalho. Aquele também está no processo, para cuidar daquele outro. Nada é por acaso. O acaso são situações raríssimas. Mas as questões de prova e expiação não é por acaso, não. Às vezes toda uma família padece por conta de um. Mas um, sim. Os outros fizeram parte em algum momento e estão também ali no pacote. É assim. Porque senão Deus não seria Deus. Me dá alguém para me incomodar de graça, sem eu merecer? Não. Isso não existe. Então é assim. Quem não tem uma família problema, né? Alguém na família que é problemático. Quem não tem? Um primo, seja lá quem for. Tem. Um irmão, uma tia, uma avó chata, sei lá. Bom, cada um tem lá as suas razões. É para isso que estamos naquele meio. Para nos amarmos, como Jesus recomendava, amai-vos uns aos outros. Porque é o amor quem vai compensar tudo isso, e eu vou me redimir com aqueles que eu maltratei em outro momento, ou aquele que me maltratou nesse momento vai depender de mim, e assim sucessivamente. As coisas vão acontecendo para que se coadunem. Por exemplo, na questão 273, Kardec perguntou: um homem que pertence a uma raça civilizada poderia, por expiação, reencarnar numa raça selvagem? Sim, mas isso depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido duro para seus escravos poderá tornar-se um escravo e sofrer os maus tratos que infligiu aos outros. Aquele que mandou numa época pode, em outra existência, obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade. É uma expiação. Se ele abusou do poder, Deus aí pode determiná-lo. É o outro lado da moeda. E ninguém foge disso. É a forma de reparar aquele engano, aquele erro cometido. E eu sinto na pele, estando no corpo físico, a dor que eu causei a meu irmão em outro momento. Aquele que com ferro fere, com o ferro será ferido. É nesse sentido. Eu vou passar pela mesma dor que eu causei. Na mesma proporção. Não quer dizer que se eu matei um de espada, eu vou morrer de espada. Não. Vou passar. Quando eu mato alguém, só está resolvido entre eu e ele? E a família não sofre? A mãe não sente a dor da perda de um filho? Um irmão? Não vamos lá atrás das respostas, não, que a gente vai ver uma história muito bonita por trás de tudo isso. É assim que funciona. Todos estão juntos por um processo natural e necessidade de se redimirem, de ressarcirem suas pendências um para com o outro. É mais ou menos nesse sentido. No livro Depois da Morte, nós vamos encontrar lá no capítulo 13, dizendo assim: a dor é a purificação suprema, é a escola em que se aprendem a paciência, a resignação e todos os deveres austeros. É a fornalha onde se funda o egoísmo, em que se dissolve o orgulho. Algumas vezes, nas horas sombrias, a alma é submetida à prova, revolta-se, renega a Deus e a sua justiça. Eu reclamo, blasfemo. Todos os males da vida concorrem para o nosso aperfeiçoamento. Pela dor, pela prova, pela humilhação, pelas enfermidades, pelos reveses, o melhor depreende-se lentamente do pior. Ou seja, é através da dor e do sofrimento, se quisermos chamar assim,
que eu vou expurgando. Por isso que aqueles que padecem meses, até anos em cima de uma cama com enfermidade, é necessário para aquele espírito, devemos agradecer a Deus, não ficar com peninho desejando que ele morra para descansar. Descansar o quê? Ele precisa daquilo. Aos meus olhos é um sofrimento, mas para ele é uma vitória. Temos que ter essa compreensão. Não é ter o coração de pedra, não é isso. Se eu puder soprar, eu sopro. Se eu puder botar um travesseiro, eu boto. Cobrir, eu cubro. Nada mais do que isso. Eu não posso sentir a dor do outro, mas eu tenho que respeitar. Ele precisa passar por aquilo. E aí aquela história, aquele ditado antigo, quem bota a mão entre duas pedras, machuca os dedos. Eu estou me intrometendo na prova do outro, da expiação do outro. Eu não estou podendo resolver a minha. Então é orar por aquele irmão, dar força a ele, porque quando ele sair daquele estado, vai sair um espírito purificado. Ele vai deixar tanta coisa aqui. É assim. Outra coisa, lembrar que quando sai numa condição assim, ele continua num tratamento espiritual do outro lado, vai para o hospital, do mesmo jeito a vida continua. Nós que não temos esse conhecimento, pensamos que vai para, sei lá para onde, não. Ele vai para um hospital, o espírito também está enfermo, porque a doença não vem do espírito. Então aquele perispírito vai continuar o tratamento lá no plano espiritual. Eu fiz a cirurgia, cortei um pedaço da orelha, tem dia que eu sinto coceira na ponta da orelha que não tem mais. Outro dia eu fui coçar, cadê a orelha? Eu digo, oxi, mas estava coçando a pontinha da orelha. Meu perispírito está completo, meu corpo físico não. Se eu perder um braço, meu cérebro vai registrar a coceira da minha mão que eu não tenho mais. Por quê? Porque no meu perispírito está inteiro, eu cortei no corpo físico. Isso é maravilhoso. Então, entendendo isso, eu vou ver agora com outros olhos qualquer sofrimento, eu vou entender que aquele sofrimento é um júbilo para aquele irmão. O que eu tenho que fazer é dar forças a ele. Isso é o que vai fazer com que ele resista àquela prova, que ele vença, porque foi ele que pediu. Não existe mais mistério, acabou. É termos esse olhar agora. E para conosco também, óbvio. Quando eu estiver numa situação, eu vou entender e vou aceitar. Pedir ajuda, posso pedir, claro, eu tenho que pedir. Agora, entender que o que vão fazer por mim é somente o que podem. O médico só pode aplicar uma injeção. Se não passar a dor, o médico fez a parte dele. Então é isso que a gente precisa apenas para vermos o quanto nós somos ajudados, o quanto nós somos maravilhosos. Ah, mas com esse mundo, sim. Assista uma palestra de Haroldo Dutra Dias, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. O Brasil é o local onde foram alocados os piores espíritos da Terra. Estão aqui conosco. Sabe por quê? Porque aqui foi transplantada a árvore do Evangelho do Cristo. E esses espíritos precisam estar aqui para se redimirem. Só isso. Em outro canto eles não vão conseguir. E esse Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é há mais de 600 anos, não é de agora não. Quando estavam para descobrir isso aqui, já estava no processo. Isso é maravilhoso. Quando a gente observa por esse ângulo, a gente entende. Nós estamos aqui dentro do caldeirão. Isso é maravilhoso. Porque quando passarmos essa fase, acabou. O que era que Chico dizia? Tudo passa. Isso também passa. Vamos seguir em frente, cada um fazer a sua parte. Quem estiver fazendo errado, o problema é dele. Ah, mas me incomoda. Claro, eu faço parte do negócio, né? Ou a gente está aqui porque é bonitinho. Não, a gente tem a ver com a história também, não é? Então, eu faço assim com minhas dores. Olha, não mexa comigo que eu não mexo com você. Pronto. E a gente caminha junto. Até hoje. Simples e fácil de resolver. Provas e expiações são para isso, para o nosso crescimento. Não é castigo, não é punição.
É crescimento, infelizmente, através da dor. Mas, por outro lado, felizmente, porque eu não aprenderia de outra forma. Nós somos rebeldes ainda. Nossos instintos ainda são... Tem muita gente em pleno século XXI vivendo a lei do olho por olho, dente por dente. E isso acabou faz muito tempo. Mas nós não vemos por aí as pessoas. Se pisar nos meus pés, eu piso nos seus dois. O que é que Jesus dizia? Não importa o mal que vos façam, e sim o bem que deves fazer. Pagai sempre o mal com o bem. Só isso. Ah, mas fulano, problema dele. Que Deus tenha misericórdia, ele não sabe. Cristo estava lá pregado no madeiro, ele olhou e disse, Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Imagina se ele tem ficado com raiva da gente. Hã? Se já está difícil, imagina, e multiplica aí por 1000. Né? E talvez fôssemos até nós mesmos, né? Quem sabe, né? Então qual é a fórmula para resolver tudo isso? Espalhemos o otimismo enquanto pudermos. Semeemos o bem, a paz, a felicidade a todos aqueles que nos rodeiam. Vamos viver. Vamos levantar nosso astral. Está difícil, mas é para todo mundo, a gente está no mesmo barco. Vamos embora, vamos juntos, dar as mãos. Né? Sem fazer alarde, né? Sem fazer aquela ostentação, aquela fanfarrice. Não precisa. Manter bons pensamentos, nutrir sempre isso. O homem só é grande e só tem valor pelo seu pensamento. Por ele suas obras irradiam e se perpetuam através dos séculos. O bem que eu fizer agora, ele vai ficar feito por o resto da eternidade. Acabou. A dor é a condição da alegria, é o preço da virtude, e a virtude é o bem mais precioso que tem no universo. Ditosos os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bens e venturanças. É assim que Ele quer. Então só nos resta agradecer, rogando a Jesus, nosso Mestre, que nos conceda sempre a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que podemos e a sabedoria para distinguirmos uma das outras. Muita paz para todos. Obrigado, seu menino. Não tem como fugir, né? A gente, quando passa por uma dor, chega lá na frente e a gente diz, rapaz, como é que eu passei por aquilo? Você se admira. E nesse momento, agradecer a Deus, né? Não pode esquecer. Eu tenho um amigo que ele dizia, rapaz, que muro alto, o outro dizia, solta uma vaca braba atrás de tu para tu ver esse muro que tamanho ele fica. Você pula com a mão só.